Porque tem alguns irmãos que estão longe, lá na praia, e outros estão por aí eles mandam uma foto tão animada, né? Alguns mandam até galinha. Ô, meu irmão, dói na gente, né? Mas que bom que alguns estão aqui. Sejam bem-vindos na casa de Deus. Hoje nós vamos celebrar a ceia, e eu estava pensando numa doutrina bíblica que me conforta. Tem uma doutrina bíblica chamada providência divina. Deus providenciou o Cordeiro. E essa doutrina da providência é a doutrina que mais me conforta. Porque no dia a dia da vida é muito difícil, as lutas são grandes. Então essa doutrina me ajuda a entender que eu não estou largado ao azar, eu não estou largado à minha própria sorte. A doutrina da providência divina diz que nosso Deus não só criou todas as coisas, mas Ele preserva, Ele controla e Ele faz a manutenção de todas as coisas criadas. E o nosso Deus, de fato, tem todas as coisas debaixo do seu controle. Nada acontece com você sem a permissão de Deus. Essa é a doutrina da providência divina. E eu falei algumas vezes, mas eu quero, antes de colocar aí, Jean, quero ler o texto com vocês. Abra a sua Bíblia lá em Romanos 8. Romanos 8, 28. Na NVI, Jean. Abra a sua Bíblia. Romanos 8, 28. Eu queria novamente convidá-los a ficar em pé para lermos a palavra de Deus. Amém. Quantos estão alegres por estarem na casa de Deus, diga amém. A ceia é uma dramatização daquilo que um dia vai acontecer no céu. O Cordeiro de Deus está aguardando a igreja para participarmos lá da ceia do Senhor Jesus. Um dia estaremos lá para participar. Agora, queria que você lesse comigo. Este versículo fala muito sobre a providência divina. E vamos aprender nesta noite em alguns minutos, em poucos minutos. Vamos ler juntos? Vamos lá? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Bem forte agora, isso vai ser um versículo que vai ficar na sua mente toda semana. Vamos ler de novo? Vamos lá? Bem alto. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Para o quê? Dos que foram chamados segundo o seu propósito. Amém. Podeis assentar, amados. A providência divina me ajuda a viver uma vida muito mais tranquila. Por quê? Qual o significado da providência divina? O que a Bíblia ensina é que nosso Deus criou, e pode colocar, Jean. Primeira coisa que eu aprendo, ponto 1, Jean, é que o nosso Deus criou, governa e sustenta todas as coisas criadas segundo o poder da sua palavra. Isso é providência divina. Gênesis capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E Ele diz, haja luz, e houve luz. Haja isso, e houve aquilo. Deus estava no princípio criando todas as coisas. Mas não é só controlar, não é só criar. É preservar e fazer a manutenção. Quantos milhões de estrelas existem na nossa galáxia? Bilhões e bilhões e bilhões de estrelas. Quando você tem uma propriedade, não basta você construir, mas a manutenção também não é fácil. O nosso Deus faz a manutenção de cada satélite, de cada galáxia. Existe talvez, segundo os astrônomos, 200 bilhões de estrelas. O nosso Deus não só coloca cada estrela em seu lugar, mas Ele sabe o nome de cada estrela, amém? Você já imaginou o que aconteceria se a Lua saísse do seu lugar e se aproximasse da Terra?
Você já imaginou o que aconteceria em São Luís? Mas Deus colocou a lua no lugar certo, na distância correta. O que aconteceria se o sol parasse de iluminar? O que aconteceria se o sol saísse da sua órbita? O que aconteceria se a Terra parasse de rodar? Nós sabemos, não é? A Terra gira em torno do Sol. Antigamente, os nossos pensadores achavam que não, era o Sol que girava em torno da Terra. Hoje nós sabemos que não. Hoje nós sabemos que a Terra gira em torno do Sol e a Lua gira em torno da Terra. E eles estão matematicamente colocados no lugar correto. Por quê? Porque o nosso Deus fez todas as coisas. Já pensou, se a Lua chegasse perto da Terra, como ficaria a maré de São Luís? Porque a Lua influencia todas as coisas, é o nosso satélite natural. Mas a Bíblia diz que Deus não só criou, mas Ele mantém todas as coisas. Deus está governando todas as coisas. E qual é a origem do universo? Qual é a origem do ser humano na Terra? A Bíblia diz que o nosso Deus está por trás de todas as coisas, governando e cuidando disso. Deus está no trono. Ele reina, Ele governa todas as coisas. Você pode dizer, eu estou admirado como Deus faz todas as coisas, mas o coração de Deus está voltado para você. Deus ama as estrelas, Deus ama cada satélite, cada cometa, Deus ama tudo que Ele criou e Ele sustenta, mas Deus fez isso para a sua glória, para que nós estivéssemos hoje no culto, olhando para a dimensão do universo que parece que não tem fim e declarando, Deus é todo poderoso, Deus governa, Deus controla e Deus sustenta todas as coisas, aleluia! Esse é um princípio importante para a nossa fé, sabendo que Ele faz isso, Ele controla todas as coisas. Se Ele consegue controlar todo o universo, imagine as coisas mais pequenas da sua vida. A segunda coisa da providência divina, diz que Deus vê tudo o que acontece no universo. Ele sabe tudo ao meu respeito. Se Deus conhece cada estrela, imagine o seu dia a dia. Deus sabe o que acontece no seu dia a dia e Ele entende todas as coisas. Ele está reinando sobre todas as questões dos homens. Você pode estar, talvez, passando um momento difícil, você pode estar bebendo algum cálice amargo, mas Deus pode mudar a sua história. Deus pode reverter todas as coisas. O Deus Todo-Poderoso, que criou as leis que governam o universo, que criou a gravidade, que disse estrela A, fique aqui, estrela B, fique aqui, cometa, fique aqui. Esse Deus do universo é o Deus que pode também redirecionar a sua vida, tomar conta das suas coisas e te dar sentido e estar contigo todos os dias. O texto que nós lemos diz esta verdade. Olha o que o texto diz. Ele diz que sabemos que Deus age sobre todas as coisas. O texto está dizendo, olha, talvez você não saiba o dia da sua morte. Talvez você não saiba o que vai acontecer amanhã. Talvez você nem saiba que domingo que vem você não vai estar aqui. Talvez você não saiba de muita coisa. Isso pode trazer insegurança e medo. Mas ele diz uma coisa, nós sabemos de uma coisa, que Deus age sobre todas as coisas, amém? Porque isso me conforta. Eu não sei muito sobre amanhã, eu não sei muito sobre o que vai acontecer, o amanhã pertence a Deus, eu não sei quais são os meus inimigos, eu não sei tantas coisas invisíveis, mas o que me conforta como cristão é saber que Deus age sobre todas as coisas, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando eu estou na minha madrugada, ali chorando, pensando, na dúvida, batalhando entre a fé e a incredulidade, entre os desafios, eu faço uma declaração de fé. Eu sei que Deus age sobre todas as coisas Deus age para o bem daqueles que o amam, amém? Essa é a primeira coisa, essa é a coisa que conforta. A segunda coisa que ele diz, é que sabemos que todas as coisas cooperam, Deus está agindo sobre todas as coisas. Ele está dizendo, olha, nós sabemos o quê? Que Deus está agindo sobre todas as coisas. Deus não está parado.
Uma coisa interessante sobre o universo é que o universo está em movimento, a Terra está em movimento, a Lua está em movimento, o Sol está em movimento, a galáxia está em movimento e o Criador também está em movimento. Deus não para. No século XVI, os deístas disseram, olha, vamos aceitar o fato de que Deus criou o universo, mas Deus foi embora. Deus está longe de nós, Deus tem mais coisa para cuidar. Mas o Salmo diz, Deus está perto de todos. Deus está perto de todos que buscam e o invocam, aleluia. Deus está perto de você. Então o que ele está dizendo é que Deus está agindo sobre todas as coisas, Deus está agindo. Nada foge ao controle de Deus. O Deus Todo-Poderoso está agindo e vai agir constantemente. O versículo então está dizendo, Deus está agindo em todas as coisas. Isaías diz o seguinte, desde a antiguidade, não se ouviu, nem ouvidos percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que neles esperam, aleluia. E o texto diz não só que nós sabemos que Deus está agindo, mas Deus está agindo para o nosso bem. Deus está agindo para o nosso bem. Deus está agindo para o seu bem. Talvez nessa noite você diga, pastor, às vezes eu tenho dúvidas sobre isso. Às vezes eu não entendo. Às vezes eu não percebo como Deus está agindo para o meu bem. Às vezes eu não entendo bem as coisas. E às vezes nós não entendemos porque nós estamos buscando, às vezes, grandes milagres. Eu quero um grande milagre na minha vida. E às vezes você está esquecendo que Deus está agindo nas coisas pequenas. Quantas vezes, lá no seu serviço, tem alguém sabotando o seu trabalho? Quantas vezes tem alguém por trás de você tentando te destruir? E você nem percebe? Quantos perigos você sair, eu vou até o Mateus, eu vou até a cidade, eu vou até ali, você pode ter um acidente, mas ali Deus mandou os anjos e desviou, você nem percebeu, você foi e voltou em segurança e voltou para casa. Você nem percebeu que a boa mão de Deus estava ali te governando, te guiando e te cuidando, amém? E porque os nossos olhos não estão vendo a mão invisível de Deus, às vezes não agradecemos. Hoje não houve nenhum livramento. São 10 horas da noite e nenhum livramento aconteceu. Quem diz isso? Quantos demônios malignos não tentaram te agarrar? Quantos inimigos não tentaram te destruir? E a boa mão de Deus disse, não, não, não. O inferno não vai tocar em você. Isso não vai acontecer. Quantas vezes Deus livrou você de acidente? Esse nosso Deus. Todas as coisas estão cooperando. Deus está agindo para o bem daqueles que o amam. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus está agindo em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Nem sempre eu vou perceber isso, mas Deus está agindo. Quando eu falo nisso, eu sempre gosto de pensar num homem chamado John Bunyan. Ele viveu em 1612 lá na Inglaterra. E ele pregava o Evangelho, mas era proibido pregar o Evangelho. Então, na primeira vez que ele pregou o Evangelho, deram 10 anos de cadeia para ele. E ele ficou ali. E ele passou 10 anos preso. Sua esposa faleceu. Sua filha mais velha ficou cega. Aí disseram para ele, nós vamos soltar você, mas você não vai na praça. Ele disse, se vocês me soltarem, a primeira coisa que eu faço é ir para a praça pregar o Evangelho. Deram mais 5 anos de prisão para ele. E você diz, onde está Deus? Onde está Deus? Mas sabe o que aconteceu nesses 5 anos? Ele escreveu um livro chamado O Peregrino. Milhares de pessoas no mundo inteiro encontraram conforto, encontraram segurança. Milhares de pessoas no mundo inteiro foram salvas, porque ele, nesses 5 anos que esteve, nesses 15 anos que esteve preso, ele escreveu um livrinho chamado O Peregrino. Talvez você tenha lido. Talvez algumas pessoas não estão dizendo por que aquele pregador está na cadeia. Então talvez algumas coisas estejam acontecendo com você, e você diga, por que isso está acontecendo comigo? Mas o texto diz que Deus está agindo sobre todas as coisas. Deus está agindo para o bem daqueles que o amam. Se você ama a Deus, se você confia em Deus, o Deus que sustenta, controla, está agindo. E quando Deus age, quem pode impedir? Aleluia. Talvez nessa noite você me faça uma pergunta, pastor, se Deus está
agindo, se Deus controla, se Deus governa, se Deus sustenta todas as coisas, onde fica o livre-arbítrio do homem? Se cada coisa que eu faço, Deus sabe. Se tudo que acontece, Deus está controlando. Onde fica o livre-arbítrio do homem? O homem é responsável pelo que ele faz? Lógico que é. Você é responsável pelo que você faz. Mesmo Deus controlando todas as coisas, Deus lhe dá liberdade para você agir. Deus conhece o nosso futuro, não como uma possibilidade, mas como uma realidade. Mas você continua sendo responsável por aquilo que você faz. Eu estou confortado pela providência divina, isso me conforta. E 3 coisas que me confortam. Primeiro, a providência divina me conforta, porque a providência divina afirma que ninguém pode escapar da poderosa mão de Deus. Ninguém pode escapar da poderosa mão de Deus. Muitas pessoas vivem como se nada fosse acontecer com elas. Mas a Bíblia diz que cada um de nós, um dia, vamos prestar conta diante de Deus. Tudo que você faz, você terá que prestar conta diante de Deus. Quando eu era bem jovem, eu ficava muito me sentindo injustiçado, me sentindo querendo ser marxista, comunista, e dizendo, por que o pobre está sendo abusado? Por que a injustiça caminha a passos largos? Até que um dia eu estou aprendendo, Deus está no controle de todas as coisas, amém? E um dia cada coisa vai encontrar o seu... Deus vai levar a justiça, Deus vai estabelecer juízo sobre todos aqueles que cometeram essa injustiça. Deus está no controle. No dia certo, o trono será erguido. E aí, a causa do pobre, a causa do fraco, Deus vai tomar a nossa causa e vai levar tudo ao seu juízo no seu bom tempo. Amém? A boa mão de Deus está operando. E hoje eu estava lendo um texto lá de Josué 10. Josué 10 diz que Josué está clamando, dizendo, Deus, faz justiça, me ajuda a derrotar os amorreus, me ajuda a derrotar os saduceus. E o texto diz de Josué, se você puder olhar, Josué, Jean, coloque Josué 10, versículo 12 e 13 e 14. E Josué disse, olha... o dia está terminando, a noite está chegando, eu ainda não consegui derrotar os inimigos. Aí sabe o que Josué faz? Josué disse, Deus, não dá para parar o sol, não dá para parar a lua, não dá para o dia ter 40 horas. E o texto diz que Deus, o sol parou e a lua se deteve, até a nação se vingar dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jassá. O sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. 14. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele. Quando o Senhor atendeu um homem, sem dúvida o Senhor lutava por Israel. A boa mão de Deus parou o sol e parou a lua, amém? E você diz, pastor, isso é loucura. O sol não pode parar. Se a terra parar, a gravidade vai nos esmagar. A lua não pode parar, o sol não pode parar, porque todo o universo, as galáxias, a terra, o sol, a lua, todos estão em movimento. Se uma coisa parar, tudo vai ser esmagado. Isso é loucura. Para parar, Deus teria que parar o universo inteiro. Foi o que Deus fez. Aí o milagre é mais complexo ainda, né? Foi o que Deus fez. E você diz, isso é impossível. Uai. Então a questão não é se o sol parou ou se o sol não parou. A questão é se Deus existe ou não existe. Porque se Deus existe, Ele criou as regras da gravidade, Ele criou as regras da rotação, Ele que criou todas as coisas. Então eu imagino o nosso Deus dizendo, universo, sol, lua, estrela, dá uma paradinha aí, dá uma paradinha. 36 horas só, é só para Josué lutar essa guerra e depois vocês voltam em movimento. Porque não pode parar só o sol, não pode parar só, tudo tem que parar. E o nosso Deus disse, pare todas as coisas, amém? O nosso Deus é poderoso, foi Ele quem criou todas as coisas, Ele é poderoso para fazer. Deus existe, e qualquer milagre é possível para Ele, amém? Se Deus existe, qualquer milagre é possível para Ele. Ele pode dizer, para, e as coisas param.
Lembra de Lázaro morto? Deus disse, Lázaro, sai para fora. Seria difícil para mim mandar Lázaro. Mas o texto diz, Lázaro estava morto, já cheirando mal. E o mesmo Deus que diz, sol pare, lua para, diz, Lázaro, sai para fora, vem respirar aqui. E de repente o defunto voltou à vida. Aleluia! Não há nada impossível para Deus. Creia nisso, se alimente disso, viva dessa palavra, creia nessas verdades. Deus está entre nós para operar grandes milagres. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que a providência divina afirma que Deus sabe das pequenas e grandes coisas que estão acontecendo ao meu redor. Deus conhece todas as coisas e Ele está agindo para o nosso bem. Aleluia! Deus sabe tudo o que está acontecendo em nosso redor. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe tudo aquilo que você precisa. Deus sabe quais são os inimigos do inferno que estão se levantando contra você. Deus sabe quais são os planos dos inimigos lá no seu trabalho, que estão planejando te dar uma rasteira semana que vem. Deus sabe todas as coisas, e Ele está agindo, aleluia, creia nisso. Uma das histórias que ministrei aqui na quarta-feira foi a história de Mardoqueu. E Mardoqueu está desesperado porque Amã diz, nós vamos destruir todas as coisas, vamos destruir os judeus. E Mardoqueu vai no palácio. E quando Mardoqueu chega lá no palácio, no portão, ele vê 2 soldados planejando matar o rei Xerxes. E aí ele conta para a rainha Esther. E ele conta, só que passou 2 anos. Então chegou uma noite e Amã disse, amanhã nós vamos destruir todos os judeus. E a Mardoqueu diz, o que vamos fazer? Sabe o que aconteceu naquela noite? Naquela noite o rei Xerxes começou uma insônia muito grande. E o rei Xerxes diz, eu não estou conseguindo dormir. Não tem televisão, não tem YouTube, não tem WhatsApp, eu não durmo, o que eu faço? Aí alguém disse, por que você não ouve as histórias do reino? Então me traga as crônicas, eu quero ler as histórias. E abriu-se as histórias. E ele disse, há uma história aqui sobre um tal de Mardoqueu. Há 2 anos atrás, Mardoqueu te salvou, Mardoqueu te ajudou. Ele disse, não acredito. O que foi feito com esse homem? Ele disse, nada. Pois traga Mardoqueu aqui de manhã, para que eu possa agradecer e dizer para ele o que você precisa. E Mardoqueu de manhã foi lá e disse, livre o povo de Deus. Talvez Mardoqueu olhou dizendo, não há solução. Mas naquela noite o Deus que controla, sustenta e governa todas as coisas, trouxe uma insônia para o rei, trouxe um escrivão, e ele leu a história que aconteceu há 2 anos atrás. Deus está dizendo, eu estou no controle de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas, Ele pode providenciar todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz, olha, não se vende a 2 pardais ou 4 pardais, não se faz liquidação dos pardais, porque o homem está lá na feira dizendo, olha, se você comprar 2 pardal, comprar mais 2, aí você, em vez de levar 4, você leva 5. E sabe o que o texto diz? Deus não esquece o 5º pardal, aquele pardal de promoção. O 5º pardal ainda está no conhecimento, na lista de Deus. Imagine você que vale muito mais do que pardal, amém? Creia nisso, seu coração está desassossegado, você está passando as dificuldades, Deus não está longe e Ele não esquece daquilo que está acontecendo com você. E não só isso, Ele tem o poder sobrenatural de controlar e de parar todas as coisas que estão se levantando contra você, amém? E a última compreensão é que a providência divina afirma que Deus sabe de tudo o que eu preciso. Deus sabe de tudo que eu preciso. E talvez você pergunte nessa noite, pastor, se Deus sabe de tudo que acontece comigo, se Deus sabe de tudo que eu preciso, por que eu devo orar? Então não precisa orar. Você precisa orar, porque a oração vai alimentar você. E a oração te dá acesso às promessas de Deus. Pela oração eu declaro, eu creio nessa promessa, eu creio nessa promessa, eu creio que Deus vai me guardar, eu creio que Deus está comigo todos os dias da minha vida. É pela oração que eu declaro essas promessas. Deus sabe todas as coisas, mas eu não sei.
através da oração, a certeza vem habitar no meu coração. Sabemos que Deus age. Sabemos que Deus age sobre todas as coisas. Sabemos que Deus age sobre todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O nosso Deus criou todas as coisas. O nosso Deus controla todas as coisas. O nosso Deus sustenta todas as coisas. O nosso Deus governa todas as coisas. E nada pode acontecer com você sem passar pela mão poderosa do nosso Deus. Aleluia! Vamos orar? Fique em pé. Eu sei que você pode dizer, mas pastor, o senhor não conhece o meu drama. Minha casa já se tornou uma farmácia, tanto remédio.